Olá, pessoal, estou aqui de novo, aqui com o experimento do PET, né? Esse experimento sobre espalhamento Rutherford. Então é só uma dica de como é que a gente pode observar esse tipo de experimentação. A ideia é verificar aqui as observações de Rutherford com relação ao espalhamento de partículas alfa. Então a ideia é a seguinte: se você, deixa eu colocar aqui a minha câmera, rabiscar aqui no papel, tá? Se você tiver aqui uma plaquinha bem fina, no caso ele usou ouro, tá? Onde você vai passar partículas alfa. E a ideia era o seguinte: a partícula alfa é uma partícula positiva e eu quero conhecer a distribuição de carga do átomo, tá? Havia o modelo de JJ Thomson, que isso aqui seria uma massa positiva, né, uma densidade positiva de massa, e os elétrons estariam incrustados aqui nesse átomo. E se isso fosse efetivamente verdade, quando a partícula alfa viesse interagir com esse átomo, né, ela não deveria sofrer desvios, né? Ela não deveria sofrer desvios, e assim, havia previsão de uma parte em 1 milhão, né, de partículas para sofrer desvios aqui maiores que 90 graus, por exemplo, né? Então, a maior parte, quase que a totalidade, passa sem sofrer desvios se o átomo fosse assim. Mas, se eu quero estudar uma distribuição de carga, por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho uma carga aqui, né, concentrada, por exemplo, e vou jogar outra. Então, o que vai acontecer? Se essa partícula passar muito próximo a essa concentração de carga, ela vai sofrer um desvio, né? E toda vez que ela passar próximo aqui, ela vai sofrer desvio também, tá? O problema, então, isso aqui para um determinado núcleo, né? Se ela passar distante, ela não vai sofrer desvio. Então, essa é a ideia. E é uma ideia muito bacana, né? Porque você vai usar uma coisa carregada positivamente para interagir com o átomo e tentar descobrir, principalmente, como é que estava a distribuição de carga positiva. Então, ele pega uma folha fina e joga partículas alfa. Bem fina mesmo, porque as partículas alfa não podem ser absorvidas no material, nem perder energia nele. São colisões elásticas, tá? Então, aqui está a folha, e a gente vai ver dentro dessa folha aqui, né, uma escala aí atômica que ele colocou, a interação para um Z. Vou colocar um Z pequeno, tá? E vou colocar uma energia média aqui e vou pedir para exibir trajetória. Então, olha o que acontece. Poucas partículas, algumas estão sofrendo alguns desvios, né? Aquelas que chegam muito próximo ao núcleo, olha essa aqui, tá? Muito bem. Então, não era bem exatamente como o Thomson previa, né? Há aí desvios de partículas que não é tão insignificante assim, é pequeno, mas existe, com relação à carga positiva. Então, a carga positiva devia estar concentrada numa região extremamente pequena, e aí eu posso aqui, por exemplo, deixa ele rolando, eu vou aumentar o Z, tá? Se eu aumentar a carga, vou colocar aqui o máximo, tá? Olha o que acontece. Os desvios são bem mais significativos e em grande quantidade, né? Olha só. Agora eu vou diminuir a energia. Olha o que rola. Olha só. Né? Então eu tenho mais desvios ainda. Por quê? Porque a velocidade da partícula é menor, ela interage mais tempo com a força columbiana do núcleo, né? De repulsão do núcleo. Agora, vamos colocar aqui uma energia grande, tá? Ela sofre bastante desvio, sim, por conta do Z, mas menos do que com a energia menor. Agora vamos ver aqui para um átomo somente, tá? Um átomo somente, o que acontece com os desvios dessas partículas de Z grande, né, e de energia grande. Agora vou diminuir a energia. Olha o que acontece. Olha que doido, né? Ela sofre grandes desvios, né? Vou diminuir o Z para essa energia. A repulsão agora é menor, tem uma quantidade menor de carga lá. As partículas já conseguem caminhar, chegar mais próximo do núcleo, sofrendo desvios,
né? Se eu aumentar a energia, tá? Elas sofrem menos desvios, com Z maior, energia maior, olha a quantidade de desvios de partículas a ângulos maiores do que 90 graus, né? É bem mais significativo, ok? Então, aqui está na escala nuclear, tá vendo? Né? E com essas partículas, as partículas que eventualmente sofrem desvio de 90 graus, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma possibilidade. Quando a partícula retorna para cá, você consegue determinar, né, a ordem de grandeza do raio atômico, do raio nuclear, né? O raio atômico já se sabia, era da ordem de 10 a menos 8, e com essa experiência, essa concentração de carga para possibilitar os desvios observados experimentalmente, né? Deixa eu só ver essa interação, volta para a nossa amostra, né? Você vê que os desvios são mais significativos. Então, veja, está tudo coerente com aquilo que a gente imagina de colisões elásticas, né? E o raio nuclear, tá? Visualizado matematicamente, era da ordem de 1,2 vezes 10 a menos 15 de metro, tá? Então, mais ou menos, isso corresponde a cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo, tá? Então, você veja que o átomo como um todo, ele é um vazio, né? Uma ilustração para isso, que eu posso mostrar para vocês aqui, eu tenho um documento que eu fiz uma ilustração interessante aqui, ó, do que seria, né, a ordem de grandeza, né, se você pensasse na nossa distribuição, né, o tamanho do nosso núcleo em relação à eletrosfera. Onde está? Onde está? Oh, meu Deus, agora travou aqui, peraí. Vamos lá, vamos voltar. Eu tenho aqui, olha só, tá? Então, você teria como se fosse uma bola de futebol no meio do campo de futebol, tá? Você imagina, o átomo é, então, um grande vazio, né? Os elétrons estariam girando aqui na eletrosfera, né? E o núcleo, né? O núcleo estaria lá numa bola de futebol no meio dessa quadra, para a gente só ter uma ideia. Ou, por exemplo, um giz, né? No meio de um quarteirão, tá? Um alfinete no meio de uma sala aí de 10 por 10, tá? Então é uma loucura, né? O que a gente tem para isso, né? Para você poder, enfim, o sistema existe assim, né? A natureza é assim. Então é muito doido você imaginar uma região tão pequena, né? Tão pequenininha, com toda a carga do átomo e toda a massa do átomo, né? Então, como será que a gente consegue explicar isso, né? Para começar, próton e próton deveriam se repelir. Então tem que existir uma força nuclear, né? De interação forte, né? Para sustentar esse sistema, né? Para segurar os prótons aí dentro, né? Porque a tendência seria repelir. Agora a gente até entende que tem uma partícula neutra aí, né? Contrabalanceando essa possibilidade de repulsão dos prótons sem carga, que é o nêutron, né? Então é um universo fantástico. Eu acho que é uma coisa incrível a energia e a força que a gente consegue ter no interior desse núcleo. E isso vai ser explorado aí nas aulas, ok? Então,
Por enquanto era isso que eu queria mostrar, tá? Para vocês. E voltaremos aí em breve.